Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos radiano. Eu começo com a história do assunto. Em 1609, o Kepler, a partir de observações astronômicas, concluiu que a Terra gira em torno do Sol numa órbita que é uma elipse. Em 1684, o Halley, aquele mesmo cara do cometa, se fez a seguinte pergunta: sabendo que a Terra gira em torno do Sol numa órbita que é uma elipse, como é que se dá a força de atração gravitacional entre esses dois objetos? O Halley pensou e não conseguiu chegar à resposta. Ele foi lá perguntar para o Newton. Newton, sabendo que a Terra gira em torno do Sol numa órbita que é uma elipse, como é que se dá a força de atração gravitacional entre esses dois objetos? Na hora, o Newton respondeu: essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os objetos. É que o Newton já tinha pensado nisso antes. O Halley gostou da resposta e pediu: você consegue me justificar isso aí, mostrar as contas que levam a essa conclusão? E o Newton disse: sim. Tempos depois, o Newton foi lá e entregou para o Halley um manuscrito, mostrando essa história da força que é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Quando o Halley pegou o manuscrito em mãos, ele percebeu: nossa, isso tem que virar um livro, isso é importante demais. E o próprio Halley tirou o dinheiro do bolso e bancou para o Newton escrever um livro explicando aí a gravitação universal. Em 1687, foi publicado o Principia, que é basicamente o principal livro de física já escrito. E ali dentro você tem a explicação sobre a gravitação universal, dentre outras coisas. Eu fui lá, peguei o Principia, e só para mostrar uma coisa bem interessante. Lei 1, Lei 2, Lei 3. Aqui estão as 3 leis de Newton, direto do original. Essa versão de 1687 não era tão completa. Então faltavam detalhes técnicos, algumas partes tinham que ser melhor explicadas. É aí que entra o Roger Coates, um professor de astronomia. Em 1709, o Coates foi lá falar com o Newton para que eles pudessem juntos fazer uma nova edição do Principia. E foi o que aconteceu. Eles trabalharam juntos até 1713. Na verdade, essas imagens que aparecem aqui são dessa segunda edição, a de 1713. Inclusive, quando você pega o prefácio da segunda edição do Principia, aparece aqui, Roger Coates. Bom, ali em 1713, o Coates parou de trabalhar com o Newton. Em 1714, ele publicou um artigo chamado Logometria. É um artigo sobre logaritmos. E esse artigo foi escrito para o Halley, aquele mesmo Halley. Está em latim aqui, mas é o mesmo cara. Então, agora o Coates fez um trabalho para o Halley e esse trabalho trata sobre logaritmos. Em certa parte aí do trabalho, o Coates fala sobre ângulos. Da seguinte maneira: ele imagina uma circunferência
e tem um objeto que vai sair do centro e vai andar em linha reta até bater lá na circunferência. Ou seja, ele acabou de percorrer uma distância r, que é o raio da circunferência. Agora, o objeto vai andar em cima da circunferência, exatamente a mesma distância r. Então aqui ó, eu tenho um comprimento r. Eu acabei de determinar um arco de comprimento r. Esse arco determina um ângulo. Esse ângulo que eu vou chamar aqui de alfa. Esse ângulo alfa, por definição, é o ângulo de 1 radiano, que eu só escrevo assim, ó, 1 rad. O que é 1 radiano? É assim, você vai pegar um arco de circunferência de comprimento igual ao raio, esse arco determina um ângulo, esse ângulo, por definição, é o ângulo de 1 radiano. Esse trabalho do Coates, ele é difícil de ler, não só pela questão do latim, mas a maneira pela qual ele é escrito. É uma leitura pesada. Em 1722, Robert Smith, aqui ó, o Coates morreu em 16. Em 22, o Smith, que é um cara que tinha trabalhado com o Coates, era uma espécie de ajudante, resolveu fazer uma nova edição do Logometria, explicando alguns detalhes que ficam confusos de ler aqui. Eu fui lá, peguei esse artigo de 22, e na verdade é aqui que aparece bem a explicação do que é 1 radiano. Então, aqui ó, é a primeira figura que explica o assunto. Eu vou repetir a ideia só para aproveitar a figura do artigo original. Então aqui ó, eu tenho um comprimento igual ao raio. Ali é o raio. Agora eu ando esse comprimento aqui ó, em cima da circunferência. Acabei de determinar um arco. Esse arco determina um ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa, por definição, é o ângulo de 1 radiano, direto do original. Ainda nesse artigo de 1722, depois eu quero explicar o número que está aqui, ó, esses 57 graus. Então, para chegar aqui, vem algo muito importante, que é o seguinte. Tá, uma coisa você já sabe. Você já sabe que eu tenho raio. Se eu andar exatamente o mesmo comprimento aqui, eu tenho aqui um arco que determina um ângulo de 1 radiano. Eu quero ver o seguinte. Eu vou pegar uma semicircunferência. Eu vou continuar o processo. Vou andar mais um comprimento igual a R aqui. Isso faz com que eu determine um outro ângulo. Eu andei a mesma coisa, tá? Então eu tenho aqui 1 radiano também. E repito o processo. Vou andar mais um pouco aqui. Então eu estou sempre andando um comprimento igual ao raio do círculo. Então aqui eu também tenho mais 1 radiano. E acabou que ficou um pedaço aqui, ó. Esse que faltou aqui dá uns aproximadamente 0,14. Essa letra não aparece. Deixa eu trocar, vai de azul. 0,1415 radianos. Esse pedacinho aqui. É muito importante isso. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e um pouquinho. 3,1415 e por aí vai, radianos. Que eu vou simplesmente escrever como sendo π radianos.
cabem π radianos aqui na semicircunferência. E você sabe que esse ângulo aqui, ó, de meia volta, vale 180 graus. Então, aqui está a relação entre a medida em radianos e a medida em graus. Π radianos são 180 graus. Eu vou continuar explicando isso. Por que deu π ali? É simples. O comprimento da circunferência é 2πr. Como eu estou falando em meia circunferência, então eu tenho um comprimento de π raios. Então, se aqui, ó, eu tenho um comprimento de π raios, significa que esse arco determina um ângulo de π radianos. E se eu tenho que o ângulo de meia volta é π radianos, eu também tenho que o ângulo de meia volta é 180 graus. Cheguei aqui, ó, a um resultado que é bem conhecido. Π radianos são 180 graus. A minha próxima pergunta é: em graus, quanto que vale 1 radiano? Em graus, quanto que é isso aqui? Eu vou fazer uma regra de 3. Eu acabei de ver que 180 graus são π radianos. Eu quero saber 1 radiano em graus, quanto que dá isso aí? Regra de 3. Eu multiplico cruzado. O 1 vezes o 180, o x vezes o π. Passo o π dividindo. X igual a 180 graus dividido por π. Daí quando você pega uma calculadora, o π é aquele 3,14 por aí, vai dar 157,295 e por aí vai graus. Aqui, ó, 1 radiano, esse ângulo aqui, ó, ele dá mais ou menos uns 57 graus, que é o valor que aparece aqui, ó, no artigo original. Eu tenho aqui, ó, uns 57 e uns pouquinhos. Para fechar, eu estou a todo momento falando em radiano, radiano, radiano. Só que a palavra radiano, ela não é dessa época. Ela é mais tarde. Ela é de 1873, ideia do Thomson. Esse Thomson, ele foi irmão do Kelvin, o cara da temperatura Kelvin. Bom, James Thomson, irmão desse cara bem conhecido aí, o Kelvin, ele era professor universitário aqui. Certo dia, ele fez uma prova para os seus alunos. E nessa prova, aparecia o assunto que hoje nós chamamos de radiano. Naquela época, o nome que o Thomson usava era ângulo radial. Então ele chamava de ângulo radial, ainda não existia um único nome que todo mundo adotasse. O Thomson pensou o seguinte: eu vou cortar isso aqui e cortar isso aqui, de maneira que sobra aqui, ó, radian, que em português ficou o nosso radiano. Então, a origem da palavra radiano vem de pegar esse ângulo radial e cortar esse A, esse L e esse pedaço aqui também. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.